Olá, tudo bem? Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre um dos livros que eu li nas férias, li mais de 5 livros, mas em particular Frankenstein da Mary Shelley. Por que eu li o livro? Porque a Netflix lançou em 2025 uma nova adaptação dirigida pelo Guilherme Del Toro. Eu assisti 2 vezes esse filme, e fui ler o livro, né, para ver os pontos de contato entre um e outro. Bom, o livro foi publicado, né, foi escrito em 1818, como um desafio. Em 1816 houve na Inglaterra um ano sem verão, né, por conta de uma erupção de um vulcão e tudo mais. E o Percy Shelley, o Lord Byron e a própria Mary Shelley, entre outros, estavam ali na Suíça e lançaram um desafio. Eles tinham que escrever um livro de terror. Muito bem, a Mary Shelley escreveu Frankenstein, que não é exatamente um filme de terror, embora haja ali alguns momentos de suspense e tudo mais. A história começa e termina com as cartas de Robert Walton. Quem que é esse homem? É um explorador inglês que está no Ártico, que está no Polo Norte, em busca de fama, em busca de glória intelectual, até para poder entender melhor o que acontecia ali na região. Muito bem. E ele fica preso no mar, ele fica preso no gelo, assim como acontece no filme, né, do Guilherme Del Toro. E ao ficar preso no gelo, ele tem contato com 2 seres. O Victor Frankenstein, né, que é o autor da criatura, e a própria criatura. E após as cartas em que ele introduz o tema, ele fala para a irmã dele e outras pessoas sobre o que estava acontecendo, e aí a gente tem o relato dos 2 personagens. Primeiro o relato do Victor Frankenstein, explicando o porquê quem é ele, qual a sua origem e o porquê ele resolveu criar um ser, e depois o relato da própria criatura. Bom, esse livro tem sido adaptado desde o próprio século XIX, primeiro com peças de teatro, depois a partir de 1910, né, com o aparecimento do cinema, obviamente, foram dezenas de adaptações, algumas dando um enfoque mais de terror, outros dando um enfoque mais filosófico. E alguns filmes, como Blade Runner, do Ridley Scott, que é um filme de 1982, em que retoma o conceito da criação, né, a questão ética, quer dizer, a criatura e o criador que se distancia dessa criatura. Muito bem. Então, assim, tanto o filme quanto o livro tem alguns pontos de contato, mas também tem os pontos de divergência. Por exemplo, no filme, o Victor Frankenstein vai criar, né, vai criar o ser, exatamente porque quando ele era criança, a mãe que estava grávida morre ao dar à luz ao irmão do Victor. E o pai, que era médico, não consegue salvá-la. Então ele quer provar que ele é capaz de criar vida. Então, ou seja, a atitude do Victor Frankenstein tem a ver com um trauma que ele teve na infância. Já no livro não é bem isso. No livro é mais mesmo o interesse em entender a criação, o processo de criação. Então é um ponto de divergência principal entre os dois. Além disso, no filme há um investidor, uma pessoa que investe uma grana muito alta, aluga um castelo, compra baterias, compra uma parafernália toda. Por quê? Porque ele próprio estava doente, tinha sífilis, e imaginava que o Victor Frankenstein, a partir das pesquisas, poderia depois ressuscitá-lo, coisa que não acontece, não é? Então há essa divergência. Já no livro não. No livro a criação é feita de uma maneira mais artesanal mesmo, né? Assim como apenas como um interesse particular, quer dizer, eu consigo fazer isso. De qualquer forma, há uma reflexão filosófica bastante importante nas 2 obras, que é a questão da criação. Quer dizer, não basta criar, é preciso que o criador se sinta responsável pela sua criatura. Então, no caso do filme, o Victor Frankenstein se sente abandonado pelo pai, que é o criador dele, digamos assim. E depois ele próprio abandona a criatura quando percebe que a criatura não tem alma, ou seja, é um ser vazio. Então esse distanciamento. Então, assim, o Del Toro vai explorar bastante esse tema
parental, quer dizer, o pai e filho, a questão do trauma, né, do Victor Frankenstein por ter perdido a mãe e tudo mais. Há outras diferenças também, como por exemplo a Elizabeth, que é uma personagem importante nos dois livros, nas duas obras, perdão. No livro, a Elizabeth é a prima do Victor e a noiva dele. No filme não, a Elizabeth é filha desse industrial, desse investidor, e é noiva do irmão do Victor Frankenstein, aquele que nasceu quando a mãe morreu, né? Então no livro a gente pode dizer que o Victor Frankenstein tem uma infância relativamente feliz, ele estuda obsessivamente alquimia, ciência por conta própria e decide criar a vida a partir de partes humanas. Então essa é a ideia dele. Já no filme não. Então ele tem esse passado traumático com o pai, o que motiva bastante essa sua obsessão científica. Quer dizer, ele quer provar para o pai, que também acaba morrendo, né? Mas quer provar de qualquer modo que ele era capaz de criar, né? Era capaz de dar vida, coisa que o pai não conseguiu fazer e deixou a própria mãe morrer. Bom, nos dois casos a criatura é bastante inteligente, porque ela aprende a falar, ler, tenta ser amado. Nas duas obras a criatura tem contato com uma família, particularmente com um homem com quem ele mantém ali diálogos, aprende a ler, não é? E é interessante porque a criatura acaba destacando 3 obras em particular. A primeira obra é Vidas Paralelas do Plutarco, que são livros romanos, né, do Império Romano, latino. Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, do Goethe, e principalmente o livro do Milton, Paraíso Perdido. Por quê? Porque a criatura percebe que há uma relação próxima entre a sua origem, a sua vida e também de Adão e Eva, digamos assim. Então é por isso que inclusive um dos pontos, tanto no livro quanto no filme, é a busca por uma parceira. Ele quer que o Victor Frankenstein crie uma parceira para ele, né? Então, até um trecho que eu vou destacar aqui, exatamente que a criatura diz, ó: o Paraíso Perdido produziu-me emoções de outra espécie, muito mais profundas. Li-o tal como os outros volumes de que me apossaram, os outros 2 livros, como se fosse história verdadeira. Então, o Paraíso Perdido, né? Adão e Eva. Nesse caso, me despertava todos os sentimentos de admiração e terror que a figura de um Deus onipotente, combatendo suas próprias criaturas, era capaz de excitar. Por vezes relacionava várias situações com a minha própria, e aí ele vai dar destaque para o Adão agora. Tal como Adão, eu não era ligado por qualquer elo a outro ser existente, né? A mulher, a Eva sim é ligada ao Adão, mas o Adão em princípio não. Mas suas condições eram bem diversas das minhas em todos os sentidos. Por quê? Porque bem ou mal o Adão tinha uma mulher e ele se sentia desgraçado, desamparado e só. Então as duas obras, de qualquer forma, querem levar a reflexão sobre que não basta criar, é preciso ter responsabilidade sobre a criação. E é óbvio que daí a gente pode trazer essa reflexão para, né, muitas vezes é o que acontece, né, tem até aquela piadinha infame, né, do pai que vai comprar cigarro e tudo mais, ou seja, né, abandona os filhos, abandona a prole, por algum motivo qualquer, não importa. Então, tanto no livro como no filme, a gente tem essa reflexão sobre a responsabilidade, né, de que não basta criar, é preciso né, ter um cuidado com a criatura, ou com a criação no caso.